A exposição Entremeadas apresenta trabalhos feitos à mão dentro do universo têxtil por mulheres aqui no estado de São Paulo. Essa exposição ela se realiza a convite do Sesc São Paulo e a ideia inicial era apresentar as artesãs, as mestras artesãs do Brasil todo. À medida em que a gente foi fazendo as pesquisas para a exposição, a gente foi constatando aqui no estado uma riqueza insuspeitada. Por isso a gente fechou o foco no estado, o que, em vez de limitar a exposição, ao meu ver, amplia muito a sua potência. Ela foi realizada inicialmente no Sesc Vila Mariana e ela chega ao Sesc Guarulhos com mais 3 participantes, mostrando que aqui no entorno da unidade do Sesc em Guarulhos também há iniciativas dignas de conhecimento e de reconhecimento. Vamos entrar para conhecer mais esses trabalhos. Comum e até nos dicionários a gente vê tantas vezes o artesanato definido como algo simplório, ou algo rústico ou até como coisas mal feitas. E logo aqui no início da exposição, no módulo chamado Filigranas Têxteis, a gente já vê como esses conceitos são equivocados. Esse módulo mostra renda. A renda é uma técnica que chega trazida pelos colonizadores europeus, se difunde muito através dos mosteiros, pelo Brasil todo, e no estado de São Paulo hoje a gente tem muitas rendeiras fazendo diferentes tipos de renda. A gente trouxe aqui as rendeiras da Oca, de Carapicuíba, que fazem a renda renascença. É um trabalho bastante demorado, bastante delicado. Por exemplo, cada vestidinho desses aqui da exposição demorou 40 dias para ser feito. É uma renda que é feita sobre o desenho feito no papel manteiga. Aqui a gente tem renda Frivolité, da Eliane Polito, de Bauru. É uma renda também que exige muita paciência, muita habilidade, e a renda Nhanduti, que ela é também chamada de renda sol, por ser uma renda sempre circular. A gente tem aqui alguns trabalhos que mostram bastante, né, esses diferentes módulos, decupando os geometrismos dessa renda, muitos deles vindos da tradição do povo indígena Guarani. Muitas histórias de vida emergem dos trabalhos feitos à mão. Enquanto a gente está bordando, tecendo, costurando, a gente também está processando os sonhos, as expectativas, a vida da gente. Então, essa parte da exposição, esse núcleo ponto a ponto, mostra as várias iniciativas em que você vê a autoexpressão das artesãs através desse fazer manual. A gente começa com Arte Roses. O Arte Roses é de Bertioga, no litoral de São Paulo, e o tema do Arte Roses é a fauna e a flora ali da Mata Atlântica, ao redor da unidade do Sesc em Bertioga, onde elas começaram a bordar. Então aqui você vê um tipo de bordado, aqui já é outro bordado, são outros tipos, outros tipos de temática. Aqui são mulheres da Casa do Coração, vinculada à associação ACTC, que trata das crianças transplantadas cardíacas. Enquanto as mães esperam a recuperação dos filhos que tiveram um transplante cardíaco, elas ficam ali na Casa do Coração, bordando e transmitindo nos seus panos toda a sua esperança de cura dos filhos. A gente meio que descontextualizou os objetos do seu uso. São objetos utilitários, mas a gente descontextualizou para mostrar mais essa potência e essa questão assim da expressão formal mesmo dos trabalhos. A cooperativa Lili reúne detentas e ex-detentas do Presídio Feminino de Tremembé 2, Presídio 2. E aqui a gente vê os bordados também, as situações, né? Acho nenhum rosto aparece, e são cenas tão bonitas, tão
poéticas, de expressão e de como mesmo nessa situação de estar privado da liberdade, as pessoas podem reinventar o seu cotidiano aqui no trabalho das detentas de Tremembé. As bordadeiras do Jardim Conceição são de uma antiga ocupação urbana de Osasco. E como várias outras associações que a gente tem aqui, surgem quando começam a fazer cursos de alfabetização ligados a ONGs, ligados a associações. E desse encontro para alfabetização, começam a fazer trabalhos e a se tornar independentes e ter geração de recursos através disso. Hoje elas dão curso pelo estado todo, fora para outros estados do Brasil, como muitas dessas artesãs que a gente está mostrando aqui na exposição. Entremeadas nasce como uma exposição com 20 participantes e, ao chegar aqui no Sesc Guarulhos, a gente incorpora 3 participantes da região. Uma dessas participantes é o projeto TEAR. O projeto TEAR é considerado uma referência no tratamento de saúde mental no Brasil, também vinculado à Secretaria de Saúde, no caso do município de Guarulhos, e entre as várias oficinas que são feitas no projeto TEAR, nós escolhemos justamente a de TEAR, que mostra o trabalho feito em tecelagem, o TEAR manual. Aqui a gente mostra tanto a frente do trabalho e o verso. Eu acho tão interessante porque o verso é igualmente bonito. Aqui é a técnica do nozinho. Todo material é um material válido para a gente transformar criativamente em objetos úteis, em coisas úteis e bonitas para o nosso cotidiano. Isso aqui são sacos de plástico de supermercado que são tecidos junto com linhas de algodão. Olha que pano lindo, que resultado maravilhoso que ficou. Ainda aqui de Guarulhos, a gente tem o grupo Abayomi Onan. A Abayomi é a boneca de pano feita sem costura e sem cola. E ela foi criada por uma artesã maranhense, a Lena Martins, como uma forma de reconstruir as identidades da população negra. E a gente vê aqui o grupo Abayomi Onan, que é daqui, da cidade, e escolhemos para a exposição essa série que trata de diferentes orixás. Veja a riqueza dos materiais, isso aqui é dentro dessa coisa da estética da precariedade do brasileiro, que é você aproveitar restos, né? Então aqui são restos de tecidos reaproveitados, vários detalhes que a gente vê e essa representação tão bonita e diversa dos orixás. Nas últimas décadas, surgiu um movimento pelo Brasil todo de aproximação entre designers e artesãos, fazendo trabalhos em cocriação, em que um respeita e aprende com o outro, né? E aqui a gente tem exemplos dessa prática, que quando bem feita é extremamente saudável. Temos, então, no núcleo Parcerias Criativas, o trabalho da Oficina dos Anjos, que a Oficina dos Anjos, ela existe ali no CAPES Itapeva. O CAPES foi um dos lugares mais importantes, foi o primeiro lugar do movimento antimanicomial brasileiro para tratar as pessoas que estão em tratamento mental, não dentro de um manicômio, internadas, mas dentro de um convívio. E nesse convívio, durante o dia, durante o período diurno, a gente tem, então, parte da terapia se dá através desses trabalhos manuais que são feitos. Aqui, depois de várias tentativas, a parceria com a designer Fernanda Yamamoto foi para a técnica do capitonê. Aqui a gente vê o verso da técnica e aqui a técnica já aplicada numa roupa da coleção da marca Fernanda Yamamoto. Aqui a gente tem o coletivo Ibiatã. É um equipamento da Secretaria de Saúde do município de São Paulo, situado no bairro do Butantã. E nós temos aqui uma parceria criativa com uma vizinha ali da unidade, uma japonesa que ensinou essa técnica, sashiko. É um bordado muito rudimentar, é quase um alinhavo que surge na cultura japonesa
como uma coisa para remendar artisticamente os tecidos. Então, a gente tem, olha que beleza, as figuras geométricas, os círculos, todas a gente quase que fez um mostruário aqui dos vários pontos que são possíveis com o bordado sashiko e que são feitos pelo coletivo Ibiatã. Aliás, Ibiatã é Butantã na língua tupi. Os recursos disponíveis no entorno em que a gente está para fazer objetos úteis está na base do fazer humano, né? É a base das primeiras criações do ser humano modificando o ambiente para fazer objetos. E a gente vê isso até hoje, né? Então, nesse núcleo, frutos dos territórios, a gente vê vários materiais rurais, muitos materiais agrícolas transformados pelas mãos criativas, inventivas das nossas artesãs. A gente começa com a palha de milho e a gente começa com uma técnica que é um verdadeiro patrimônio do artesanato paulista. Essa técnica, ela existe só em Olímpia, é a técnica do trançado estrela. Ela é muito demorada para fazer e vejam que o desenho lembra um origami. E isso estava bastante difundido em Olímpia, mas ultimamente, com a mecanização da colheita do milho, acaba que as máquinas trituram também a palha. Então, estão com bastante dificuldade para encontrar a palha de milho para poder continuar esse trabalho tão rico aqui representado pela mestra artesã Odete Corradini. Já aqui em Guapiara, a gente tem uma situação inversa. Aqui se trata do milho crioulo, um milho com sementes sem transgênicos, e vejam só que maravilha as diferentes tonalidades naturais das palhas de milho crioulo. Então aqui a gente vê o roxo, o marrom, o bege claro, o bege médio, né? E feitos pela Associação Arte e Vida, como em diferentes objetos a gente trouxe para cá essas esteiras que podem se transformar em coisas para colocar na mesa, em suplá, em descansa panela, etc. Ainda a palha de milho, vejam só, aqui do quilombo Sapatu, já elaborando flores. Então, olha só que diversidade que a gente tem, né? E falando em quilombo, esse quilombo é do município de Eldorado, os quilombos tiveram um reconhecimento recente por parte do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, de que o sistema agrícola deles é muito valioso, muito bem feito. E é desse sistema, que tem roças bem variadas, que eles trazem a matéria-prima do milho e a matéria-prima de outra cultura que a gente tem lá, que é a matéria-prima da banana. O Vale do Ribeira todo tem plantações extensivas de banana, e além de você tirar, então, o alimento, você tira também a fibra para fazer objetos como essa esteira do Quilombo Sapatu também. É incrível, assim, a expressão, né, como que a gente pode tirar uma riqueza de um material como esse. Vou pular um pouquinho aqui para a gente ver o outro quilombo de Eldorado, também com a fibra de banana, que é o quilombo Ivaporunduva. E aqui em Miracatu, onde também há extensas plantações de banana, o trabalho da Associação Banarte. Então, são trabalhos em que a gente vê um requinte muito bom, e isso são várias parcerias que foram feitas ao longo do tempo para que houvesse o desenvolvimento estético e também que garantisse uma durabilidade, sendo um material orgânico, que ele
possa ter tratamentos que permitam ele ter um uso prolongado por muito tempo. Retornando o nosso caminho aqui, temos a taboa. Muitas vezes a gente pensa que a taboa, esses materiais vegetais, são materiais lá de regiões muito distantes, mas a Cleide Toledo, a artesã desse vaso de taboa, dessas cestas de taboa, ela mora aqui na zona leste de São Paulo e ela retira essa taboa aqui próxima ao presídio de Guarulhos, aqui nos entornos da Rodovia dos Trabalhadores e faz essas maravilhas tecendo com a taboa. Agora, se a gente fala do que tem no território, muitas vezes o que tem no território pode ser o lixo, como a gente viu no projeto lá dos sacos de plástico do supermercado, ressignificados pelo projeto TEAR. Aqui a gente tem a rede de pesca de camarão, usada pelas artesãs, mulheres artesãs da Enseada da Baleia, que é uma comunidade tradicional caiçara que existe lá na Ilha do Cardoso, em Cananéia. Então, as redes são higienizadas, essas redes chegam até a praia, descartadas pelos barcos pesqueiros, e aqui elas são reigienizadas, são limpas, né? São tratadas para tirar todo o odor também, tirar todo o resquício, e isso aqui é a matéria-prima para fazerem colares e para fazer bolsas e uma infinidade de materiais. Para encerrar o núcleo Frutos do Território, a gente trouxe a produção indígena, cheia de significados simbólicos que são transmitidos ao longo das gerações pelo povo guarani e é aqui pertinho da gente, né? Uma dessas aldeias fica aqui em Parelheiros e outra aldeia que a gente tem cestos aqui, fica em Eldorado. É um artesanato feito com fibra de taquarinha. E nesses grafismos a gente consegue ver, são plenos de significados e dentro de vocabulário desenvolvido ao longo de gerações pelos Guarani. O bordado é associado historicamente ao espaço doméstico, à reclusão da casa, que era o espaço em que as mulheres ficavam praticamente confinadas, né, em oposição ao espaço público. Agora, nas últimas décadas, especialmente nos últimos anos, a gente está vendo uma mudança grande nisso, com muitas mulheres usando o bordado para se posicionar politicamente, o bordado até como uma forma de ativismo político e de ativismo como cidadãs do mundo, né? Então, esse núcleo se chama Manifesto de Cidadania e a gente começa com o trabalho das Piradas do Ponto. Olha só, Piradas no Ponto, que é um coletivo, elas se definem até como um coletivo semi-anárquico, vai quem quer, elas se reúnem no Trianon todos os domingos, e ficam abordando e muitas delas se expressam politicamente através do seu trabalho. Os bordados que a gente tem aqui são bordados que se referem a uma denúncia das tragédias ambientais ocorridas em Mariana e em Brumadinho. A gente vê isso aqui já é um bordado completamente diferente, até como expressão dos outros que a gente já viu, né? Então a gente vê que cada um tem uma personalidade, cada um tem, você pode juntar uma pintura, uma aquarela e associar isso ao bordado, você pode associar não só a linha, como colocar canutilhos, colocar outros materiais para expressar o que você quer expressar, né? Aqui dentro de Manifesto de Cidadania, a gente tem o painel Favela, é o painel das artesãs da linha 9, e esse painel retrata a moradia das artesãs aqui na Zona Oeste, perto do SEASA, em São Paulo. São Bento dos Vários Fios retrata o patrimônio material e imaterial dessa cidade
Então, são as personagens dessa cidade, e não aquelas personagens famosas, o prefeito, o juiz, a pessoa importante. É a parteira, é o tropeiro, é o vassoureiro, o cara que faz vassoura, é a quituteira. Então, a gente vê essa coisa como a gente se apropriando desse trabalho, se apropriando da realidade que nos cerca, transformando isso, seja denunciando uma situação que a gente não quer, ou retratando o que a gente acha que é importante retratar para a gente se reconhecer. Tessituras poéticas é o último núcleo da exposição propriamente dita. Então, a gente vê, né, falamos já desse preconceito que existe em relação ao artesanato, em relação ao bordado, em relação ao feito à mão, e ao feito à mão por mulheres, e ao feito à mão por pessoas de baixa escolaridade. Mas se a gente se demorar, a gente vai perceber que tem coisas riquíssimas, tem trabalhos muito ricos, como a gente vê aqui nesse trabalho feito pelo coletivo Bordemia. Bordemia é a Escola Municipal de Iniciação Artística da Prefeitura de São Paulo, e aqui mães de alunos dessa escola pública e professoras da escola pública, durante alguns meses foram bordando a escola, e eu acho esse um painel riquíssimo que a gente pode ficar, tem gente na exposição que já fica meia hora olhando, admirando os detalhes, a riqueza da construção desse painel. Temos aqui, eu acho que foi para mim a maior surpresa da exposição, ao fazer as pesquisas, né? Quando em Américo Brasiliense eu conheci Lucinda Bento, uma ex-empregada doméstica, negra, que sobrevivia vendendo por R$20, paninhos, vamos dizer assim, nas feiras de artesanato. E quando eu fui visitá-la, eu vi, um trabalho com muita força, com uma força poética muito grande. Então, nós trouxemos para a exposição os trabalhos dela, as tapeçarias dela, em macramê, juntando também várias técnicas, e esses outros trabalhos com fios que ela mesma tingia, né? A Lucinda, ela faleceu logo após a abertura da exposição, feita inicialmente no Sesc Vila Mariana. Nessa abertura, ela falou em nome das artesãs, porque para a gente é muito importante dar o protagonismo para as artesãs, e ela veio a falecer logo depois, mas então, né, aqui em Guarulhos, a gente resolveu fazer uma homenagem para a Lucinda, juntando um dos últimos trabalhos dela, até inacabado, e um vídeo que foi feito mostrando a contribuição incrível dessa mulher em relação ao artesanato paulista, ao artesanato brasileiro, à cultura brasileira, e como que ela contagiou tanta gente com o seu trabalho. Olha, o meu trabalho é o seguinte, trabalho com lã de carneiro. O meu artesanato foi considerado 100% artesanal. Lucinda Bento foi uma presença muito forte na itinerância da exposição na unidade do Sesc no Vila Mariana. Então, trouxemos aqui como uma homenagem a uma guerreira, um dos seus últimos trabalhos, ainda inacabado, e um vídeo que mostra a sua contribuição e como ela contagiou com o seu trabalho toda a comunidade de cultura de Américo Brasiliense e do estado de São Paulo também. Uma mulher notável que a gente está muito feliz de poder homenagear. A gente viu a exposição inteira de coisas feitas à mão e daquela vontade de tocar, né? Mas os objetos a gente não pode tocar. Então a gente fez essa parte da exposição com coisas em que as pessoas podem tocar, conhecer com as mãos, né? Porque a gente não conhece as coisas só com os olhos, especialmente esse tipo de objeto. E a gente começa aqui justamente com as meadas da Lucinda. Olha que cores magníficas que ela criava, ela tingia pessoalmente, né, na lã de carneiro.
E acabou que quando eu vi isso lá no ateliê dela, daí que meio surgiu essa ideia do título da exposição, que é um neologismo, né? Uma palavra inventada, porque junta meada, junta a preposição entre, né? Que é através de, em conjunto com meadas, que são os fios feitos, no caso aqui de lã, mas que podem ser de algodão, podem ser de seda, e mostrando as mulheres entremeadas aqui na exposição toda. Então aqui, olha, dá para conhecer os objetos pelas mãos. Esse aqui são esteiras da fibra de bananeira, também esteiras da fibra de bananeira. São várias partes do tronco da bananeira que são usados. Então aqui a gente tem uma palha bem suave, depois aqui tem outras partes, tem uma parte que chama rendinha, porque parece muito com uma renda. Você pode ir tocando também aqui, uma das partes, olha, ela já bem rígida, né? Então são diferentes partes para a gente conhecer mais. Esse aqui é a rendinha. Então aqui também é um lugar em que a gente, olha o detalhe, que interessante. É uma renda mesmo, né? Uma renda natural. E então aqui, o que é também bastante importante para todos nós, agora especialmente importante também para as pessoas que têm deficiência visual, né? Que então aqui podem conhecer o objeto através do tato. Então, a gente mostra coisas no avesso, no direito, aqui, os fios da rede de pesca de camarão. Aí você quer saber do que é esse, você vê aqui, esse aqui é das rendeiras da aldeia. Aqui o trançado estrela. Então aqui também você percebe como que são feitos objetos com os materiais que a gente expõe muitas vezes como material e como que eles resultam em objetos, como esse aqui, por exemplo, também da palha. Depois de explorar, tocando as matérias, como a gente acabou de ver, a gente convida as pessoas a fazerem suas próprias coisas, né? Fazer seus bordados, fazer seu tricô, fazer seu crochê e pôr aqui na parede da exposição. Então, essa parede só está com esse comecinho, que são os objetos feitos pelos educadores da exposição, e alguns objetos feitos ainda no Vila Mariana em homenagem à Lucinda, em que são fotos dela bordadas, mas toda essa parede que está vazia aqui, até o final da exposição, ela vai estar cheia, porque as pessoas vão trazer os seus próprios trabalhos, principalmente fazer aqui mesmo, suas próprias criações. Quem quiser deixar aqui na parede, ótimo, quem quiser levar para casa, tudo bem também. Então, depois de tocar os objetos, bom, vamos trabalhar um pouquinho, vamos tentar fazer alguma coisa. Então, aqui a gente tem um carrinho em que a gente tem os panos, as linhas, as agulhas, as tesouras, um lápis, se você quiser desenhar antes o que você vai fazer. E esse é um carrinho móvel que a gente pode trazer para os lugares, pode levar para onde for, e para selecionar o material que a gente quer. E eu vou aproveitar para eu mesma fazer um pouquinho do meu bordado, né? Eu estou precisando concluir aqui as jabuticabas da minha árvore. É também uma roda de conversa, em que muitos desses trabalhos foram feitos, né, em rodas de conversa. Então dá para quem quiser, quem vier aqui para o Sesc Guarulhos e quiser ficar aqui, vai bordar e vai experimentar, e vai ter gente para conduzir e ver, e aí o que a gente vai fazer ou não, fazer livremente. Enquanto isso, conversar, trocar ideia e ir realizando as coisas, experimentando um pouco dessa delícia que é a gente também poder se expressar, né? É bem interessante porque com várias das artesãs com as quais eu falei, elas falam assim, é muito legal, porque a gente entra num outro estado mental, é uma coisa, parece uma meditação. Você fica prestando atenção só, não, eu vou fazer mais uma jabuticaba aqui ou não vai ficar bom, é melhor.
Aí, com isso, você abstrai de toda a tensão do cotidiano e tudo, e fica no seu tempo fazendo o seu trabalho. Não importa se fica bonito ou não, importa se a gente está curtindo, se a gente está fazendo, se... Então, aproveitar que aqui vai ter vários materiais e a gente pode vir com quem a gente quiser e aproveitar o ambiente aqui para criar. Agora, se enquanto você estiver aqui, você também quiser conhecer um pouco mais sobre isso, se aprofundar sobre essas iniciativas que a gente trouxe, você tem duas coisas. Primeiro, uma seleção de livros. Então, a gente vira ali da estante dos livros e chega aqui vendo os vídeos que vão explicar melhor esses objetos que a gente viu. Aqui, por exemplo, mulheres da aldeia Guarani, elas, aqui olha, o milho, a colheita delas e depois elas explicando como é que são feitos aqueles balaios tão bonitos que a gente viu. Então, é bem interessante porque a gente aqui vai ter novas camadas de conhecimento a respeito do que a gente viu, só o resultado. Aqui a gente vai saber um pouco mais do processo, né? Quais são os processos envolvidos nesses trabalhos, como se dá a colaboração entre as pessoas, como se usam as matérias-primas. Então, dá para a gente realmente fazer uma imersão, mergulhar mesmo nesse universo que a gente está tratando aqui na exposição. Nossa pesquisa, ela abrangeu muito mais gente do que caberia aqui na exposição. Curar é escolher, né? Isso implica necessariamente em escolher alguns e não escolher outros. E no difícil processo de seleção daquilo que iria integrar a exposição, o nosso olhar privilegiou essas iniciativas em que se pode perceber como que o artesanato é capaz de ser um agente de mudanças. Mas que mudanças, né? Na verdade, de toda sorte, né? Do ponto de vista da economia, a gente está falando aqui do poder do empreendedorismo de base comunitária, dentro desse guarda-chuva da economia criativa. Muitas dessas mulheres que estão aqui, elas conseguiram uma autonomia financeira, econômica, ou pelo menos melhoraram bastante, graças aos trabalhos que elas fazem. Do ponto de vista social, a gente tem essa coisa que a hora que a gente se integra, faz coisas coletivamente, a gente se fortalece muito e se emancipa, a gente adquire mais confiança em si mesma, né? E do ponto de vista cultural é bem significativo porque cada um desses trabalhos conta um pouco daquela região, da expressão daquela região, né? E é muito legal porque cada um desses trabalhos conta a sua história, né? E nós, mulheres, podemos nos reconectar com os nossos antepassados, com a avó, com a bisavó, e através desses trabalhos, né? E aí também trazer para isso as jovens, as adolescentes, as crianças, fortalecendo essa coisa de solidariedade, resiliência, colaboração, né? Acho que são pontos bem importantes que a gente vê aqui nesse geral, assim, que espero que as pessoas que vejam a exposição saiam um pouco com essa referência, com essa compreensão e também entre nesse outro tempo, que é o tempo do fazer, que não é papum imediato, que leva às vezes dias para você fazer algo e conseguir fazer isso bem feito, em que você se coloque. Estima-se que cerca de 85% das pessoas atuantes no artesanato no Brasil sejam mulheres. Especialmente nos ofícios têxteis, essa porcentagem deve ser ainda maior. Nosso foco central foram as mulheres, mas alguns grupos aqui que participam da exposição têm homens também entre os seus integrantes. E todos eles estão listados aqui. Em geral, nas exposições de artesanato não se informa a autoria dos trabalhos, prevalecendo o anonimato ou referências genéricas. Fizemos questão de colocar um modelo padrão de autoria para exposições de arte, o nome e o local e a data de nascimento para todas as pessoas. Então a gente está aqui numa exposição que é uma celebração do fazer e é uma celebração das mãos, cabeças e coração dessas
mulheres incríveis que enriquecem poeticamente o mundo com seus trabalhos.